A palavra de Deus diz que venha como está. E hoje pela manhã, como o pastor disse, teve o sepultamento da irmã Miriam, mãe da irmã Deia. E eu vi alguns esposos conversando ali, falando da perda de esposa, porque o homem é mais frágil, né? A mulher viúva, a viúva, né, mulher, na viuvez ela parece que se estabiliza. O homem não, o homem perde o eixo. E ouvindo ali alguns irmãos falando, e trouxe uma mensagem, e a gente se confortou em saber que em qualquer situação o Mestre continua conosco. Amém? E foi essa palavra de conforto que o Senhor colocou no meu coração. E antes de vir para cá, o Senhor começou a falar o meu coração, eu já havia preparado a mensagem desde a semana passada, mas algumas coisas Deus começou a mudar. E aí o pregador entra em desespero, porque o esboço muda um pouquinho, a base muda, mas eu creio que é assim que Deus quer, amém? Porque nós sabemos que esse é um período muito bom para se falar de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você para lermos um texto curtinho, para falarmos um pouco da alegria do Natal. O tema da mensagem, ele veio nos alegrar. Eu gostaria de projetar só uma foto, para eu me basear nela, porque ele veio para nos alegrar. E quando Jesus veio, tudo mudou. Quando ele veio para nossas vidas, tudo mudou. Gostaria que você abrisse Mateus capítulo 2, versículo 15. Essa foto pode representar um nômade, uma pessoa no deserto, ali no Egito. Pode representar uma família sem direção, como foi a família de Jesus, como acabamos de ouvir, sem hospedaria. Mas também pode nos representar, porque às vezes o Senhor nos coloca em desertos da vida. Mas, ainda assim, não estamos sós. Leia comigo. Quando nós vemos o que Deus fala ao coração do homem, ele fala em profundidade. Mateus capítulo 2, versículo de número 15. É um versículo de reflexão simples, mas muito objetiva. Diz assim: e lá ficou, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Gostaria de pedir para o Múcio abrir, por gentileza, em Oséias, capítulo 11, versículo de número 1 e 2. Os irmãos desejarem também abrimos. Oséias tem essa palavra, muito antes de Mateus. E aí é que se funde a nossa alegria, porque ele veio para nos alegrar. Por favor, Oséias 11, versos 1 e 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Obrigado, irmão. Quando Israel era menino, eu o amei. Nós conhecemos a história. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Natal é época de receber a Jesus. E naquele momento, Oséias cita o que acontecia com a história de Israel. Mas havia no caminho do homem a ideia do Salvador. Salvar todo homem. E aí Mateus cita essa passagem falando daquele momento histórico. Versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. No grego, onde transita esse espaço de tempo, e lá aguardou, existe a palavra plerou, que significa completo. E quando completa-se o tempo da aparição do Messias, do Salvador, vem Jesus ao mundo. Ele veio para nos alegrar. E naquele momento, então, há alegria. E nós conhecemos a história nos diz que os anjos começaram a aparecer, as estrelas começaram a brilhar mais, os animais se chegaram àquela manjedoura, os pastores se chegaram também, e começou a haver uma festa, mas há uma festa maior. A Bíblia diz que o céu também jubilou-se.
E nos nossos dias nós temos a palavra do Senhor, aonde diz que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas. Os santos nos céus. E a alegria que Cristo Jesus nos dá é a alegria do Natal que não fala o coração do homem somente. Não fala a mente do homem somente. Porque um poema pode falar a mente do homem facilmente. Uma boa música pode falar o coração apaixonado do deles. Mas, gostou, né, irmão? Mas somente a palavra de Deus, Jesus, pode falar a alma do homem. E acontece isso na história. Então Deus, ele chama do Egito o seu filho. Venha para cá, é momento da história acontecer no mundo. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque se nós não determos a nossa mente, não levarmos cativos a Cristo, entendermos que este momento é maravilhoso, porque Jesus nasceu, nós não podemos viver neste mundo sem nos alegrar. Nós temos que entender, nós temos que personificar a pessoa de Cristo em tudo que for possível e se tratar de alegria. Não é o sorriso do Papai Noel que deve marcar este mundo, irmãos. É o seu. É o meu. É o nosso sorriso. O sorriso daquele que tem Cristo. Porque Jesus, quando marca alguém na sua alma, é para sempre. É para a glória. Me permita contar a história de uma missionária. Essa missionária na China, na década de 30, quando as igrejas rurais estavam começando. O que era uma igreja rural? Eram as igrejas que se estabeleciam debaixo dos celeiros. E ali, como em cavernas, se escondiam. E aquela mulher, no auge da sua idade, da sua tenra idade, 33 anos, ela pregava Jesus, ela tinha alegria. E a todos que chegavam para ouvir a sua voz, ela dizia, ele veio para nos alegrar. E ela foi presa pelo governo comunista. E ela passa, então, 37 anos de prisão. E o governo comunista depois se vê em meados dos acontecimentos das guerras frias que houveram no mundo. Em uma delas, eles têm uma ideia. Vamos fazer boa propaganda. Mas o que fazia o governo comunista? Tentava tirar a alegria daquele que conhece a Jesus. Porque o governo comunista naquela época representa o mundo hoje. Porque o mundo ele faz isso. Ele quer fisgar-nos para tirar de nós a alegria de Cristo. Mas aqueles oficiais tiveram uma ideia. Eles disseram assim, vamos chamar médicos, químicos, e vamos dopar essas pessoas que estamos aprisionando e que falam da palavra, que falam de igreja e que falam de salvação. E essa mulher foi usada como cobaia durante 37 anos. Para que os seus neurônios já não se relacionassem, não houvesse sinapse, tecnicamente falando. O raciocínio não fosse mais lógico. Então o governo tem uma grande ideia, juntar seus oficiais, os médicos e trazer um prisioneiro. Como ontem começou o indulto, né, de Natal, para que presos saiam. Naquela época havia autoclemência, que era quando o governo falava, olha, você foi preso, suas terras foram confiscadas, mas um dia, que é hoje, você pode indicar alguém para que receba as terras da sua família de volta. E aquela missionária foi colocada, franzina, suas mãos trêmulas, sua altura menos de 1,5 m, colocada num grande auditório, com oficiais e os seus algozes ao lado. O microfone foi lhe dado. E a expectativa dos médicos era que ela vai se lembrar de nós, do médico que está cuidando dela hoje. E foi dito a ela, você quer falar alguma coisa? Ou você quer oferecer este indulto a alguém? E a frase dela foi, ele veio me dar alegria. E eles não entenderam. E aproximaram o microfone, a senhora pode repetir? Ele veio nos dar alegria. E eles pensavam que ela falaria o nome de um dos médicos, porque havia muitos anos que ela não lembrava mais dos seus pais, dos seus primos, dos seus irmãos. E aquela mulher segura fortemente o microfone e diz, Yeshu, que em chinês significa Jesus. E eles disseram, como? Ela, Jesus. E aqueles oficiais começaram a chorar. E alguns deles se converteram. Porque houve alegria em um coração. Deus não precisa de auditório.
Deus pode falar a cada coração do homem, mas Deus precisa de ovelhas, porque ovelhas se aproximam de ovelhas. Oséias era o profeta para a multidão? Não, era o profeta da proximidade. Meu querido, talvez você me permita lhe fazer uma pergunta. Você tem se aproximado, ou nós temos nos aproximado das pessoas para mostrar a alegria do Natal? A alegria desse Jesus vivo, desse Jesus que está conosco? Porque cada um de nós aqui é nos dado uma tarefa, uma missão. A José, a Maria, venham do Egito. Mas antes de vir do Egito, Deus disse para eles, vão ao Egito. Meu querido, talvez Deus tenha te mandado para o Egito. Talvez o Egito do desemprego. O Egito, como veio para a Déia nesse dia, o Egito da morte. O deserto. Não sei, mas uma coisa é sabida. O Senhor está contigo. O Senhor está conosco, amém? Porque para Maria, houve um presente. Para José, houve um desafio. Mas para o mundo, chegou a salvação. A nossa cantata é, vem, seja bem-vindo. Você que está ouvindo pela internet, você que vai ouvir, talvez para alguém que vai te enviar uma mensagem, saiba disso. Vem, você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Talvez alguns de nós que não sejamos bem-vindos em algumas casas neste Natal. Talvez não tenhamos boa apresentação, que é o meu caso. Meu rosto não ajuda muito. A roupa dá para disfarçar um pouco. Falei para a Márcia que queria casar, ela falou que ia pensar um pouco. Então não vai ser casamento hoje. Mas o que nos faz permanecer em Cristo? Alegria. Jesus falou para os discípulos. Ele falou assim, eu não dou a paz. Essa paz não transita somente em calmaria. Não! Em alegria e gozo no Espírito, que é o que Paulo diz. Alegria e gozo no Espírito, ele diz para os Efésios. Queridos, essa alegria somente Jesus Cristo pode dar. Hoje pela manhã, eu fiz questão de voltar com uma senhora do túmulo da irmã Miriam, conversando. Ela é convertida há mais de 53 anos. E ela me disse coisas que eu fiquei a pensar. Eu tenho que resgatar da minha memória quando Jesus me alegrou. E essa mulher está falando de alegria o tempo todo. Contando a sua história, que com Cristo foi somente alegria. Queridos, é lógico que nós temos lutas, mas nós temos Jesus, que veio para nos dar alegria, amém? E tem algo mais. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós através de Jesus. Jesus começa o seu ministério não somente quando ele nasce. Antes de nascer, ele já começa a dar alegria. Você lembra de Isabel? Maria, quando ouvir o teu cumprimento, o menino que estava em mim, a criança está em mim, se agitou. Alegria. Agitação. Alegria. Mas não é essa alegria da rave. Não é essa alegria da noite. Talvez alguns aqui, como eu, no passado, tiveram alegrias da noite. Mas a alegria da noite, ela não é nada. Porque durante a madrugada, o início da manhã, Deus prova que a alegria do mundo é passageira. Você pode ter a melhor noite, jovem, mas se você não tiver uma vida com Cristo, não valeu de nada. Podemos buscar o estrelato. Dizem que a Whitney Houston, antes de morrer, ela foi visitada por uma missionária. E uma missionária a perguntou se ela se arrependeria de algo e gostaria de confessar seus pecados para que tivesse uma oração por várias pessoas que estavam ali. E ela dizia assim, me arrependo de ter trocado tão sublime glória por algo tão transitório quanto é a alegria deste mundo. Queridos, nós temos a alegria do Natal, amém? Os nossos parentes, não sei qual é o plano missionário de Deus. Talvez não é te dar um microfone. Eu fiquei muito alegre de saber que eu ia falar para a igreja numa data tão especial, no aniversário do mestre. Porque ele é majestade santa. As majestades hoje têm os seus filhos e até os escondem. Agora que estão começando a mostrar, né, o príncipe Philip e o William, então vão mostrar os filhos. Maria fez questão não somente de mostrar seu filho, ela fez questão de dar o
o seu filho. A melhor coisa, ela copiou Deus. Deus deu o seu melhor. Maria deu o seu melhor. Nós nos lembramos do canto de Maria, Lucas capítulo 1, verso 46. Minha alma se alegra no Senhor, e meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Por quê? Por tuas mãos tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem demonstrado amor. Deus ele tem demonstrado amor por você, amém? É essa alegria que não pode ser transitória, ela tem que ser real. Não pode ser somente a data do amanhã, literalmente, mas tem que ser a data da vida. Qual é o dia que Cristo nasceu em nós? Você se lembra o dia do encontro com Cristo? Lembra-te. É um convite do Senhor, né? Lembra-te das primeiras obras. Lembra-te. Lembra da alegria. Lembra de como era a sua postura. E há tempo ainda, irmãos, de voltarmos, porque nós vivemos agora os últimos dias da igreja. Não podemos pensar que as coisas vão melhorar e por isso somente a igreja pode relaxar. Não. Ao contrário. O diabo ele é sagaz. Ele sabe que toda vez que a igreja se estabilizou, foi o momento dele. Então, Deus permite a tribulação para a igreja. E nós temos que aceitar a luta com alegria. Porque Paulo disse, olha, eu tenho alegria em mim. E a minha alegria em Cristo é Cristo. E ele fala uma frase que talvez naquele dia aquelas pessoas se entristeceram. Ele diz assim, olha, não sei se é melhor morrer e estar com Cristo, que é muito melhor, ou estar um pouco mais tempo convosco, para proveito vosso. Irmãos, dá para imaginar a alegria de Maria voltando do Egito com aquela criança? Quais eram os seus planos? Maria representa cada um de nós quando ouvimos a palavra de Deus. O que faremos com Jesus? Podemos guardá-lo. Podemos ouvir e podemos guardá-lo. Mas podemos fazer como aquela mulher, como essa missionária. Uma palavra, um nome. Para aqueles que dizem assim, uma palavra me derruba, às vezes uma palavra mata. Sabe de uma coisa? Tem um nome que te sustenta. Esse nome é Jesus. Ele é o nosso Natal. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa força. Ele é a nossa paz. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. A majestade dele é santa. Nenhum outro vai alcançar essa majestade, porque a dele é única. Eu te convido nesta noite, irmão, a juntamente comigo, orarmos. Orarmos para agradecer, pense nisso, agradecer a alegria de Jesus ter nascido em nós. Amém? Você aceita esse convite? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus Santo, te louvamos, Senhor, porque temos tido em Ti a alegria plena, a alegria que este mundo não pode dar. Obrigado, Pai, porque muitos são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Pai, obrigado, Senhor, porque se cumpriu, foi pleno o momento do nascimento do Messias. E como iremos cantar logo mais, Jesus, seja bem-vindo. Irmãos, seja bem-vindo. Filho, seja bem-vindo. Pai, seja bem-vindo. Esposa, seja bem-vindo. Pai, que os anseios dos meus irmãos que aqui estão, que querem também ver a alegria de Jesus na sua casa, Pai, se cumpra, porque Jesus, Ele é o nosso príncipe da paz. Traz paz nos lares, Senhor, neste Natal. Pai querido, nos ajuda, nos ensina a celebrar o Natal como foi a primeira família do Natal. Levar Jesus e não escondê-lo, Pai. Nos ensina a levar Jesus pelos desertos. Pai, nos ensina a ter a paz de José. Nos ensina, Pai, a ter a disciplina de Maria. Pai querido, que tenhamos os sonhos de Oséia, de ver cumprido nos nossos dias a tua profecia. Pai querido, nos dá, Senhor, dias de alegria. De alegrias dadas pelo Teu Santo Espírito. De alegrias dadas por este nome, que é acima de todo nome que se nomeia. O nome de Jesus. Para que todo joelho se dobre. Pai querido, que neste Natal tenhamos em Ti
a paz. Que neste Natal o Senhor seja o nosso presente. Pai querido, nos colocamos à tua disposição. Que os nossos corações e a nossa alma se alegre a cada momento por servir ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Agradeço a oportunidade. Amém. Obrigado, pastor.